Então, a gente vai começar então sobre o que é os números complexos e o corpo, tá bom? Então, o que é o número complexo, né? Para que, de certa forma, surgiu isso, né? Então, essencialmente, uma coisa que os números, né, de certa forma, surgiram para resolver problemas, né? E problemas, então, eles geram algumas equações, né? Por exemplo, essa equação x ao quadrado mais 1 igual a zero. Bom, e como é que você resolve isso? Qual seria a solução dessa equação? X quadrado mais 1 igual a zero. Bom, a solução desse cara, ela não pertence a R. Não é um número real. Essa solução não é um número real. Né? Você pode botar qualquer número real aqui, 1, menos 1, 2, 3, não dá, não satisfaz essa equação. Então, para resolver isso, né, para contornar esse problema, então você define um objeto. Esse objeto você chama de i. E ele é de tal forma que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, uma vez que eu defino esse objeto, esse cara i é a solução dessa equação. Tá? Então, uma vez que eu defino ele é a solução disso aqui. Né? Porque já que i quadrado é menos 1, se eu substituo aqui, fica i quadrado mais 1. Como i quadrado é menos 1, né? Então isso vai dar menos 1 mais 1, que é zero. Certo? Então você acaba resolvendo essa equação. Então, com isso, então, você criou então um objeto, né, para resolver essa equação aqui. E aí, com isso, você de fato cria os números imaginários, que são os múltiplos desse número i. Por exemplo, 3i menos 5i. E aí, com isso, você pode resolver vários outros tipos de equações parecidas, como x quadrado mais, sei lá, 9. Tá? Né? Então, veja. Se você bota o 3i aqui, vai ficar 9i ao quadrado mais 9. Então, isso dá menos 9 mais 9, porque i quadrado é menos 1. E aí, então, você começa a resolver várias outras equações. Tá? Então, a partir disso, então, você define o que são os números complexos, que é uma combinação, né, de um número real mais um número imaginário. Então, são os números da forma A mais BI, onde A e B são números reais. Então, você define um novo conjunto que você vai chamar de números complexos. Nesse conjunto, né, a aritmética de adição e multiplicação funciona de uma forma similar que para números reais. Tá? Tipo, se você tem lá 1 mais i, e aí você multiplica por 1 mais 4i, por exemplo, né? Você faz o produto, então você vai fazer como você faz lá para números reais. Você faz a distributiva aqui, certo? E etc. Tá bom? Então, a única coisa que você tem é que i ao quadrado tem que ser menos 1. Então, você sempre que aparecer i quadrado, você substitui por menos 1. Tá? Então, a multiplicação e a adição não mudam desse conjunto. Tá? Dado o número complexo, A mais BI, esse númerozinho A aqui a gente vai chamar de parte real. E o número B que acompanha o I vai ser chamado da parte imaginária. E então a gente denota pelo seguinte. Então, a parte real, ou seja, esse seria um operador, né? RE de A mais BI é igual a A. E, né, esse operador IM seria o operador, né, que retorna a parte imaginária do número complexo. Então, IM de A mais BI é igual a B. Então, você teria assim, por exemplo, a parte real de 3 menos I é 3. E a parte imaginária de 3 menos I é igual a menos 1. Tá? Então, isso
só uma definição, tá? A gente tem. Tem um teorema, né, que é o chamado teorema fundamental da álgebra, que diz que todo polinômio não constante tem pelo menos uma raiz complexa. Tá? Basicamente, todo polinômio você vai conseguir fatorar pelo menos em raízes complexas. De uma certa forma, é isso que ele vai garantir para você no final. Tá? Embora isso aqui não seja importante no curso, tá? É só uma propriedade que tem os números complexos, né? Todo polinômio vai ter pelo menos uma raiz complexa, tá? Vai depender de outros fatores de quantas raízes ele tem, né? Porque pode ter multiplicidade algébrica, pode ter várias coisas, tá? Mas com certeza esse é um fato importante já, né? Que todo polinômio você vai conseguir achar as raízes complexas. Você tem raiz complexa dele. Tá? Então, a aritmética eu já falei, né? Basicamente vai ser a mesma coisa. Né? Se eu tenho A mais BI, C mais DI, a gente faz a distributiva. Tá bom? E uma coisa importante para entender os números complexos, às vezes, é que você pode olhar de forma geométrica esse conjunto. Então, da mesma forma que a gente pensa assim, por exemplo, o conjunto R, a gente associa com a reta real, né? Então, o R você associa a uma reta real, né? Tipo, você faz uma reta, bota o número zero, e aí os números reais você pode ir colocando aqui, né? Você marca eles aqui. Agora, o número complexo, o conjunto dos números complexos, ele vai estar associado a um plano, que a gente chama de plano complexo. Por quê? Porque você tem parte real e parte imaginária. Tem dois números. Né? É A mais BI. Então você tem dois números, A e B. Sabe? Então você, na verdade, vai ter um plano complexo. Se você quiser fazer uma análise geométrica, digamos assim, né? Uma associação com geometria. Então você faz assim, né? Tradicionalmente. No eixo X a gente coloca a parte real e no eixo Y a parte imaginária do número complexo. Então, por exemplo, se eu tenho o número 2 mais 3i, você vem aqui, ó, a parte real é 2 e a parte imaginária é 3. Então você marca lá esse ponto, que é o ponto que representa o número complexo 2 mais 3i. Ou seja, esse número 2 mais 3i, ele está associado ao ponto 2, 3. De modo análogo, o ponto menos 1 mais 2i está aqui. Ó, menos 1 é a parte real e 2 a parte imaginária. Então fica lá, menos 1, 2. E de forma geral, né, A mais BI, né, você marca aqui o A, e aqui desse lado você marca o B, e aí você tem lá o A mais BI. Isso é de forma geral. Tá? Então, o conjunto dos números complexos ele é parecido com R2. Parecido. Não é igual. Tá? Você não pode dizer que é exatamente igual. Uma das coisas que os números complexos têm é que a gente pode fazer o produto dos elementos. Né? De fato, né? Esses dois números complexos eu posso multiplicar e o resultado é um novo número complexo. Ou seja, um novo ponto. Tá? De fato, quando você tem quando você faz o produto pelo número complexo, o que você está fazendo você pega um número complexo, sei lá, Z1, e aí multiplica pelo Z2, o que você está fazendo por exemplo, imagina que você tem o Z1 aqui. O que está acontecendo é que esse ponto Z1 aqui, quando você multiplica por Z2, o novo ponto é como se fosse uma rotação, é como se fosse você estar aplicando algumas transformações sobre o Z1. Né? Esse Z2 faria o papel de como se estivesse fazendo uma transformação linear, de rotação, expansão ou contração, tá? Por exemplo. Então, são algumas operações, uma transformação linear que você está fazendo, de uma certa forma. Tá?
Se alguém quiser fazer pergunta durante o coisa, pode fazer de repente, tá? Então, uma outra coisa que a gente tem, uma vez que a gente tem agora o número complexo é como se fosse um ponto, né, no plano, ele não é um número, né, como número real, a gente tem também o módulo, que seria pensado como comprimento, né? Então, o módulo de um número real, por exemplo, 2 é 2. O módulo de menos 3 é 3, né? Que é o comprimento dele, digamos assim, que é a distância até a origem. Né? Então, qual é a distância até a origem do z igual a mais bi? Então, se você olhar, você pode usar lá o teorema de Pitágoras, né? Você tem lá ó, A e B, né? Esse A mais BI é como se fosse esse pontinho daqui. Então é, você tem tipo um triângulo retângulo aqui, né? No qual esse lado de cá é B, esse lado de cá é A. Então, o comprimento desse lado daqui, ó, que é a hipotenusa, vai ser a raiz de A2 mais B2. Né? Você faz lá o teorema de Pitágoras, a raiz de A2 mais B2. Então, a gente define, né, que é essa distância daqui até aqui, né, o comprimento da origem até esse ponto, é dado então por essa raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Né? É a distância do 0, 0, né, até o AB. Tá bom? Então esse é o comprimento do número complexo A mais BI. Bom? E outra coisa que a gente tem outra operação, né, importante é o conjugado. Então, o complexo conjugado de um certo número A mais BI vai ser o número A menos BI. Ou seja, você troca o sinal da parte imaginária ali. Tá bom? Você troca o sinal desse pedacinho aqui só. Então, normalmente a gente denota o conjugado do número z, né? O z como sendo um número complexo, é o z barra. Então, se você tem assim, ó, você tem A mais BI, aí você passa a barra aqui em cima, A mais BI barra, né? O conjugado de A mais BI, fala assim, conjugado de A mais BI vai ser A menos BI. Então, por exemplo, o conjugado de 1 mais 3i é 1 menos 3i. O conjugado de 4 menos 2i é 4 mais 2i. Então, nota que geometricamente o conjugado ele vai ser uma reflexão pelo eixo da parte real. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você coloca aqui, né, lembra, o eixo da parte real é aqui. Ó, esse aqui é a parte real do número complexo z. Então, se você tem um número complexo aqui assim, o que você está fazendo é tipo, você tem aqui, ó, você tem o B, né? Tem o ponto A. Então, o A mais BI, ele vira A menos BI, ou seja, a parte real continua a mesma coisa, o que acontece é que a parte imaginária fica menos B. Então, basicamente, o que acontece é tipo isso aqui. Virou esse ponto daqui de baixo. A menos BI. Então, é como se fosse uma reflexão por esse eixo aqui da parte real. Tá bom? Então, o conjugado é tipo essa operação, fazer essa reflexão. Tá? Agora, esse número conjugado, esse complexo conjugado, ele serve para alguma coisa, ele não é à toa que ele existe. Tá? Ele vai aparecer. Tá bom? Mas antes, então, para isso, vamos ver algumas propriedades. Olha, o conjugado do conjugado dá o próprio número de volta. Né? Se você faz lá o conjugado do conjugado de A mais BI, vai dar A menos BI conjugado, que vai dar A mais BI de novo. Né? Ou seja, o que a gente está dizendo é que Z barra é igual a Z. É isso que a gente está dizendo. Tá? A outra coisa é, bom, a gente viu que se eu tenho um A mais BI, o número, o comprimento dele, né, o módulo, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, o módulo do Z barra também vai ser A quadrado mais B quadrado. Por quê?
porque vai ser A mais menos B ao quadrado raiz, né? Que vai dar A quadrado, menos com menos, né? Como é menos B ao quadrado, vai virar B quadrado, né? O sinal de menos vai embora. Então, o módulo do conjugado é o próprio módulo de Z. Geometricamente faz sentido porque a gente só está fazendo uma reflexão pelo eixo da parte real. Lembra? Como a gente falou, o número complexo, o complexo conjugado, o que ele faz é pega esse número e faz uma reflexão. Então, o comprimento do vetor não muda, porque a operação de reflexão não muda o comprimento do vetor. Tá bom? E uma propriedade bem interessante do conjugado é que o Z barra, quando você faz o produto de Z por Z barra, que vai ser então A mais BI, A menos BI, isso vai dar exatamente o módulo de Z ao quadrado. Né? Então aqui a gente faz a conta para ver isso. Né? É A mais BI, A menos BI, como é A mais BI, A menos BI, fica o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então fica A quadrado menos B quadrado e quadrado. E quadrado é menos 1, então vai trocar o sinal desse cara para mais. Então fica A2 mais B2, que é o módulo de Z ao quadrado. Então a propriedade interessante então é que o módulo de Z ao quadrado é o ZZ barra. Né? Ou seja, o produto de Z pelo seu conjugado dá o módulo do número ao quadrado. Tá? Então essa é uma propriedade interessante do complexo conjugado. É uma das mais importantes, tá bom? A se conhecer. Então, nota o seguinte, que ZZ barra, na verdade, uma outra coisa. Como ele dá um módulo de Z ao quadrado, na verdade, o que acontece é que dá um número real. Tá? Essa é outra coisa interessante. ZZ barra é um número real. Tá? Porque é o comprimento ao quadrado, né? Então, nota que é um número real. Né? Ou seja, você faz o produto desse cara com esse cara que está aqui embaixo, dá um número real. Que basicamente é o comprimento, né? Então tem que ser, imagina um círculo, né? Com o mesmo raio passando aqui, né? Dá um número aqui. Dá esse número aqui. Desculpa, dá o quadrado desse número. Né? Você imagina esse número daqui, aí você pega o quadrado dele. Então pode ser menor ou pode ser maior, dependendo. Tá? Outra coisa é a divisão de números complexos. Uma vez que eu sei fazer o produto, como é que eu faço a divisão? A divisão já é um pouquinho mais elaborada. Só um pouquinho. Para fazer o produto, ok. Agora, para fazer a divisão, a gente vai fazer o uso do conjugado. Tá? Então, para fazer a divisão, eu uso o conjugado. Por quê? Eu sei que, olha, ZZ barra, como a gente viu, dá o módulo de Z ao quadrado. Ou seja, vira um número real. Porque, veja, dividir número complexo eu não sei a princípio. Mas, veja, se eu tenho A mais BI e C mais DI, se eu multiplicar esse cara aqui pelo seu conjugado, o que vai resultar no momento que eu multiplicar pelo conjugado? No número real. E dividir por número real, eu sei. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Que a gente tem. É fazer isso. Então, o que a gente faz, né? Se eu preciso dividir dois números complexos? Eu tenho que multiplicar pelo conjugado desse cara. Então, boto aqui C menos DI embaixo, né? E aí, o que vai dar? Embaixo, nós já vimos. Tem que dar módulo de Z ao quadrado, que é C quadrado mais D ao quadrado. Está aqui. E em cima, eu só preciso fazer o produto de dois números complexos, que a princípio eu sei. Isso daria, então, AC mais BD dividido por C quadrado mais D quadrado. Então, essa aqui seria o quê? A parte real. E o outro vai dar BC menos AD sobre C quadrado mais D quadrado I. Então, esse pedaço aqui é a parte imaginária do número. Tá? Então, a divisão funciona dessa forma. A gente usa o conjugado, que aí o número complexo que está embaixo, ele vai sumir.
Tá? Então, essa é a ideia. Quando eu multiplicar aqui embaixo pelo número complexo conjugado, né, exatamente ele, conjugado dele, ele vai virar um número real que eu já sei dividir. Então, a única coisa que vai ter é o produto de números complexos que, a princípio, eu conheço. Tá bom? Uma outra propriedade interessante é que a parte real de um número complexo é a soma de z com o seu conjugado dividido por 2. É a média dessa soma. E a parte imaginária é z menos z barra sobre 2i. Né? Então, são duas identidades, né? Duas formulinhas também importantes que aparecem o conjugado. Tá? Como é que a gente vê isso? Basicamente, vamos fazer assim, ó, digamos que z é a mais bi. Então, z mais z barra vai dar a mais bi, que é o z, mais a menos bi. Isso dá, então, o a com a dá 2a, e esse aqui ó, é bi menos bi. Então, isso aqui vai embora. Sobra, então, só o 2a. Só que o a é a parte real, certo? Do número complexo. Então, dá 2 vezes a parte real de z. Então, se você dividir por 2, dá a identidade daqui. Bom? E quanto que dá z menos z barra? Então, basicamente, eu tenho que ver que z menos z barra vai dar 2i vezes a parte imaginária de z. De fato, isso vai acontecer. Olha, a mais bi está aqui, é o z. Menos o conjugado. Então, menos o conjugado, que é a menos bi. Então, o que vai dar? É menos a. Então, a menos a vai embora. E aqui dá bi menos, com menos aqui dá mais. Então, ó, fica bi mais bi, certo? Que vai dar 2bi. Mas bzinho é a parte imaginária do número complexo, né? A parte imaginária de z é b. Então, 2i e mz, né? O b aqui é a parte imaginária. Tá? Então, essas duas são as identidades também importantes. Então, até agora, nós temos 3 identidades importantes. Temos uma zz barra, é o módulo de z ao quadrado. A parte real de z é o z mais z barra sobre 2. E a parte imaginária é z menos o conjugado de z sobre 2i. Tá? Então, são 2 identidades importantes. Alguma pergunta aí sobre números complexos? Até agora? Vamos ver aqui. Tudo bem. Então, então, isso aí cobre o que a gente precisa da parte básica de números complexos. Tá bom? Tem muito mais coisas sobre números complexos, mas isso aí já trata o que a gente precisa. Tá? Só esse básico. Então, para que a gente está vendo números complexos e tal? Porque a gente quer generalizar os conceitos de álgebra linear. Tá? Esse é o objetivo. Então, como matemático, né, a matemática em si, ela busca, de certa forma, quando você formaliza, você acaba buscando generalizar os conceitos para que ele possa ser aplicado numa quantidade maior de situações. Tá? Então, por exemplo, a gente viu espaços vetoriais usando só números reais. Aí a pergunta é, eu posso fazer isso usando números complexos também? Sim, é possível. Tá? Agora, também é possível usar um conjunto chamado corpo, ou corpo algébrico. Tá? Então a questão seria assim, então, que conjunto de números a gente pode usar em álgebra linear, né? Porque quando você faz o conjunto, o espaço vetorial V,
quando a gente falar de espaço vetorial vai ficar mais claro. Você tem uma operação que é assim, ó, se você tem um vetor V, você tem alfa V. Onde é que esse alfa, que é esse aqui seria uma multiplicação por escalar, né? Tipo, que é tipo quando você aumenta ou não o vetor, né? Você estica ele ou contrai ele. Então tem uma operação chamada multiplicação por escalar. Aí a questão é, esse alfa aqui, ele pode pertencer a que tipo de conjunto, tá? Ou seja, que conjunto de números, né? Eu botei aqui entre aspas, porque a gente chama normalmente de escalar, né? Mas que conjunto de números eu posso usar em álgebra linear, tá? Que conjunto de números seriam esses? Então, o que eu quero é um conjunto de números onde adição e multiplicação se comportam da mesma forma que se comporta em RC. O que seria isso, professor? Bom, a gente vai ver então daqui a pouquinho o que é isso. Mas basicamente se você pega dois números A e multiplica por B. Bom, se o A e o B está no conjunto, sei lá, vamos chamar de, por enquanto, de A grande. Eu quero que quando eu faço o produto desses dois números, eles ainda estejam dentro do conjunto A. E quando eu fizer, por exemplo, A mais B, eu quero, por exemplo, que o A mais B esteja também ainda dentro do conjunto A. Então, é mais ou menos isso que a gente vai querer. Além de algumas outras propriedades, como distributividade, comutatividade e etc. Tá? Então, são propriedades que vão fazer, então, com que esse conjunto seja uma coisa que a gente chama de corpo algébrico. Tá? Esse conjunto, né, que a gente chama de corpo em português, em inglês é chamado de field. Eu estou colocando isso porque uma das referências é em inglês e normalmente alguns termos técnicos, eles, vamos dizer, é difícil às vezes você achar a tradução, assim, em dicionário normal, tá? Então, corpo em inglês é conhecido como field, tá? Então, vamos definir o que é um corpo, né? Então, um conjunto F, né? Onde você define duas operações, né, entre os elementos. Uma operação que você chama de adição e uma operação que você chama de multiplicação. Tá? Agora, você precisa ter uma mente mais aberta. Tá? Porque quando eu falo de adição ou de multiplicação, não é a operação que você está conhecendo, que você conhece tradicionalmente. Tá bom? Não é essa operação. Agora você precisa limpar a mente sobre o que é essa operação de adição e multiplicação. Por quê? Porque agora o conjunto que você está definindo não é exatamente o número reais, às vezes. Tá bom? Não é um número complexo. Então você tem que dizer o seguinte: eu tenho uma operação chamada de adição e tem uma operação que você vai chamar de multiplicação. Então, você precisa pensar que essa adição pode ser uma coisa completamente diferente do que você pensa, do que você conhece quando você tem um número real. Tá? Então, aquele símbolo que a gente colocou aqui mais, então agora, esse símbolozinho é só um símbolo para representar a operação chamada adição. E o símbolo, às vezes, que a gente bota o pontinho ou não bota nada, é o que a gente chama de multiplicação. Tá bom? Então, a multiplicação é uma operação e a adição é outra. Então, a gente vai escrever, né, como a gente fala, a adição de dois elementos A e B, que estão em F, como A mais B. Então, eu estou dizendo que a adição, né, o resultado, a gente vai escrever como A mais B. Ou seja, quando você faz a operação de adição de A mais B, A e B é A mais B. E a multiplicação de A e B é AB. Tá? Então, é uma definição que a gente está adicionando aqui. Eu estou dizendo que é assim que eu vou escrever. A adição de A e B é A mais B. E outra coisa, quando eu falo assim, adição de A e B, uma coisa importante também é dizer, principalmente para ter alunos que talvez ainda não começaram a ver isso. Mas na matemática a gente vê um curso chamado Álgebra Pura, né? E aí
fica mais fácil. Mas se você fala o seguinte, vamos dizer assim, ó, adição de A e B é A mais B. Agora, se eu falo adição de B e A, é B mais A. E B mais A não é a mesma coisa que A mais B. Nem sempre, entende? Isso aqui, ser a mesma coisa, nem sempre. Nem sempre são a mesma coisa. Tá bom? Tem que estar claro isso, que nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, em matemática, no momento que você está definindo as coisas básicas, nem sempre isso é verdade. No momento que você definiu o conjunto em si e as operações, né? A gente tem o conjunto, você definiu o conjunto. Aí, nesse conjunto, você definiu o que é adição e você definiu o que é multiplicação. Certo? E aí, num certo momento, você então precisa agora se perguntar o seguinte: será que A mais B vai ser a mesma coisa que fazer B mais A? Nem sempre. Então, dentro de um corpo, uma das coisas que você quer é que para qualquer ABC, você quer, por exemplo, que A mais B seja a mesma coisa que B mais A. O que é meio natural para você querer fazer suas contas de forma adequada. Tá bom? Aí você vai falar, pessoa, tem conjunto em que A mais B não é igual a B mais A? Existem. Agora, eu não lembro de cabeça, porque, assim, eu não... não é muito minha área álgebra pura. E não... Então, muito tempo que eu já vi. Assim, então, mas eu sei que tem os exemplos. Né? Você fala, pessoa, você pode dar um exemplo um dia? Posso, aí eu vejo e trago para você alguns exemplos e tal, tá? Mas o importante é você saber que, você pode até não saber o exemplo, mas você precisa saber que nem sempre A mais B é a mesma coisa que B mais A, tá bom? Então, tenha isso em mente. Porque você vai precisa entender por que isso aqui está aqui. É mais ou menos isso, tá? Isso aqui está aqui para isso, porque nem sempre é. Então, você quer trabalhar sobre conjuntos, né? O corpo tem que ser um conjunto em que você pode, em que a ordem pode ser trocada. E você tem que verificar no momento que você definiu o que é a adição, tá? Então, a primeira coisa que você vai pedir, então, é que quando você somar dois elementos que estão em F, a soma está lá dentro. Isso é chamado fechado na adição. Isso aqui. E você quer que o produto também esteja lá dentro. Então, isso aqui é chamado fechado na multiplicação. Multiplicação. Então, quando a gente fala esse conceito de fechado, significa isso. Fechado numa operação, quer dizer que quando você faz a operação, o elemento ainda está lá dentro. E, bom, aqui é a distributividade, né? Existe o elemento zero, é outra coisa que a gente vai querer. O que é o elemento zero? Ah, professor, é um número que eu vou chamar de zero, em que, quando eu pego o número A qualquer, o A aqui é qualquer, tá bom? Pego qualquer número A e somo com esse elemento que eu chamei de zero, dá o A de novo. Qualquer que seja o A. Entende? Tipo assim, ó. A gente sabe que no número real, 1 mais 0 é 1. Nos números reais, né? 2 mais 0 é 2. Né? Mas no conceito geral, o que é o elemento nulo? Né? O que é o elemento zero nesse conjunto que é o corpo? É isso aqui. Existe um elemento que eu vou chamar de zero, e tal que o 0 mais A dá o próprio A. Tá? E existe o inverso aditivo, ou seja, vai ter dado o número A, existe um menos A que está lá dentro. O que é menos A? É o inverso do A? Não, é um cara que eu chamei de menos A. Por que eu chamei ele de menos A? Bom, vai ficar claro por que eu chamei ele de menos A. Porque ele tem que ser de tal forma que quando eu somar com A, dá zero. Dá esse elemento zero que foi definido aqui. Ó. Tá? Que zero é esse? É esse número que foi definido aqui em cima. Que você conseguiu ver que existe já ali. Então, o inverso aditivo bom, como ele é um número tal que A mais esse número é zero, então eu vou chamar ele do inverso de A. O inverso aditivo. Então, ele tem um nome
assim, uma simbologia para ele que a gente bota assim, menos A. Mas não quer dizer que esse menos A é uma operação, entende? Isso aqui tudo significa o inverso aditivo de A. É só uma simbologia para dizer o inverso aditivo de A. Tá bom? Tá claro aí? Uh, que eu me lembro, corpo, anel não vai ser um corpo, não. É, tá? Eu não tô lembrado. Porque álgebra não era uma coisa que eu gostava muito e o pessoal tá falando que sim, é um tipo de anel. É, então eu não lembro. Eu não gostava de álgebra, não. Sendo sincero. Álgebra pura não era minha coisa. Bom, o pessoal disse aí, então pode ser. Então deve ser, tá? É, então o Lucas respondeu, né? Corpo é um anel, mas nem todo anel é um corpo. É isso aí. Bom aí, que responderam aí, tá bom? Realmente, álgebra não é uma coisa que eu gostava. E vamos continuar então. Bom, então, é, bom, para quem é matemático, né, isso quem já fez álgebra, né, como alguns aí já fizeram e tal, o, isso aí está muito claro, né, isso que eu estou falando. Né, mas eu sei que tem alunos que não são da matemática, né, então acho que espero que isso aí esteja ficando claro. Então, a ideia, né, o que a gente está fazendo, tá bom? Ok. A mesma coisa a gente vai ter no produto. Assim como eu tenho A mais B é B mais A, então essa comutatividade aqui de AB ser BA também a gente espera fazer. E AB vezes C, a gente também espera poder fazer A, B, C. E outra coisa, existe um número, né, o que a gente vai chamar de elemento unitário, tal que 1 vezes A dá o próprio A. É tipo parecido com o elemento zero ou seja, o elemento nulo da adição. Esse elemento unitário é como se fosse o elemento nulo da multiplicação, né? Porque 1 vezes, né, quando você faz o produto com A, né, a multiplicação com A, dá o próprio A. Então, esse vetor, esse número, né, 1, quando você fizer o produto com A, dá o próprio A. E outra coisa, você quer também o inverso multiplicativo. Ou seja, se o número A não é zero, existe o número que a gente chama de 1 sobre A. Novamente, esse 1 sobre A aqui é só uma notação para dizer não o inverso multiplicativo. Ou seja, às vezes esse novo número que eu chamei de 1 sobre A, né, o inverso de A, dá 1. Tá bom? É, ver? O Cleveton quer perguntar? Não. Tá bom? Então, isso é um corpo. Então, isso é o que a gente vai querer fazer. Então, R e C são dois exemplos. O número, o, o números racionais é outro exemplo, tá? Tem um conjunto chamado, por exemplo, os corpos finitos, né? Que é o Z2, Z3, Z4, quer dizer, Z2, Z3, Z7 e assim por diante. É uma aritmética módulo 2, por exemplo, esse aqui, né? Então você pode ter alguns exemplos diferentes, tá, de corpos. Então isso aí conclui o que a gente queria falar sobre números complexos e corpo. Então vamos ver aí se alguém quer perguntar alguma coisa. É,
Pode falar, Kleber. Ah, ali caiu. Tá. É, bom, vamos ver aqui. Tá tranquilo até agora, pessoal? É, bom, hoje é a primeira aula. De verdade, eu vou gravar pelo menos uma aula a mais para colocar lá no YouTube, como eu falei no início, para a gente ir cumprindo o conteúdo que a gente tem para ver assim, de acordo com o cronograma. Tá bom? É, vocês querem começar a ver o que é um espaço vetorial? Ou vocês já estão cansados? Porque assim, eu sei que 2 horas é 2 horas é cansativo, mas pelo menos a gente começar a ver o que é o espaço vetorial, não sei. Né? Às vezes a coisa fica cansativa, principalmente no primeiro dia, né? Então tá, vou começar a ver o que é o espaço vetorial. É, ok. Ok. Então, basicamente é o seguinte, se a gente entendeu, assim, a ideia por trás da definição do que é o corpo, tá bom? A gente agora quer mais ou menos fazer a mesma coisa com relação ao RN. Né? A gente conhece bem o RN. Né? A gente tem o que a gente chama de vetores do RN. Né? A gente tem lá o RN, você tem um vetor V1, aí tem um vetor V2. Aí, bom, se você soma eles, dá um novo vetor. E aí você sabe como fazer. Você sabe fazer o produto de um número alfa pelo V, né? Que é como se fosse. Ou eu estou aumentando ele, né? Tipo, você tem um V aqui, aí o alfa V dá um número que é tipo o V, só que aumentado, e assim por diante. Né? Então você quer umas coisas desse tipo, né? Em que você possa fazer a mesma coisa que você fazia lá do RN. Então, isso leva à ideia de definir o que chama espaço vetorial. É como se fosse isso. Então, como a gente tem o produto aqui, no RN tem duas operações, que é a adição dos vetores do RN, e tem uma outra operação chamada multiplicação por escalar. Não tem produto de um vetor pelo outro, né? Aquilo ali já é uma outra coisa. Aquilo ali já é o tipo de produto interno que, na verdade, a gente define de forma separada. Então, isso aqui não é o que a ideia. É a multiplicação por escalar, que é fazer alfa, né? Ou seja, um número, né? Alfa vezes um vetor V. Isso é chamado produto por escalar. Então, eu quero um espaço em que eu possa definir essas duas coisas de forma adequada e que funcione como se fosse lá do RN. Assim como tinha o corpo. Então a primeira coisa é o seguinte, então uma coisa que eu preciso definir é onde eu pego os escalares. Ou seja, onde é que eu pego esse alfa daqui? Ó? Esse alfa que está aqui na multiplicação por escalar, ele vive aonde? Quando eu estou no Rn, esse cara está em R. Certo? Ele não está em Rn, ele está em R. Então, ele está num conjunto que a gente chama agora, vai chamar de corpo. Então eu tenho que definir um corpo. Define um corpo. Né? Eu pego um corpo lá, escolhe um corpo, F, de escalares, que vai servir como conjunto de escalares. Então, um certo conjunto V, em que eu defino duas operações de adição e de multiplicação por escalar.
né, onde a gente vai escrever a adição de dois vetores do V em V como U mais V. Lembra como a gente falou antes? A gente precisa ter a mente aberta para poder definir o que é adição, o que é multiplicação, etc. Assim como a gente falou, quando a gente estava falando sobre a definição de corpo, a mesma coisa aqui quando eu estiver falando da definição de espaço vetorial. Tá? Toda essa coisa que a gente está fazendo aqui é um monte de definições assim sobrecarregadas, mas que depois a gente não vai ficar focado nessas definições, tá? Isso aqui é só para a gente poder entender a base sobre o qual toda a teoria está sendo feita, tá? Isso é importante quando você está nesse nível do que a gente está querendo fazer. Então é importante a gente entender bem. Então, tudo isso é feito porque a gente precisa definir apropriadamente essas coisas e para poder trabalhar no futuro adequadamente. Novamente, a multiplicação de U, que está em V, por um escalar Czinho, que está lá naquele corpo que eu defini aqui, esse corpo muitas vezes vai ser R ou C, tá? Embora a gente esteja definindo aqui como um corpo qualquer, na prática, ele vai ser o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números complexos. Tá? Na prática, vai ser um desses dois. Tá bom? Mas a gente pode considerar qualquer corpo de verdade. Tá bom? Então, a multiplicação por escalar vai ser denotada por CU. Então, esse conjunto V, né, em que eu adicionei, em que eu coloquei neles, né, defini neles, duas operações de adição e multiplicação por escalar, ele vai ser um espaço vetorial quando para qualquer UVW em V e escalar e CD valerem as condições. A primeira, que é fechado para soma, ou seja, dados U e V, a soma de U mais V está em V. Aquela troca da ordem de U mais V, V mais U, a mesma coisa. Lembra das definições em corpo? Fica muito parecido a algumas coisas. Você quer aquela associatividade. Você quer que exista o vetor nulo. Agora é vetor, tá? Por quê? Porque é um elemento do espaço vetorial. Os elementos do espaço vetorial a gente vai chamar de vetor. Tá? Por isso que é espaço vetorial. Ou seja, os elementos são vetores. Então, o VW a gente vai chamar de vetor. Embora não seja aquele vetor tipo 1, 2, 3, lá do espaço R3, por exemplo. Vetor, para a gente, agora, vai designar um elemento do espaço vetorial. Tá bom? Então, existe o vetor nulo, que a gente vai chamar de zero. Aqui está em negrito. Né? Então, duas coisas. Uma outra coisa importante. Você tem que perceber o seguinte. Negrito, ou quando tiver a setinha em cima, né, por exemplo, V, assim, designa um vetor. Tá bom? Tradicionalmente, num texto escrito, a gente coloca em negrito, assim, num texto, né, em que você digitou. E você, assim, como aluno, se você for escrever isso aqui que eu estou escrevendo, o certo é você escrever, se você quiser deixar tudo bem claro, com a setinha em cima, tá bom? Então, esse zero aqui, se você fosse escrever, o correto é não deixar assim, ó, 1 mais 0. Para ficar bem claro na sua cabeça que esse zero que está aqui é um vetor. Eu estou fazendo isso agora porque é importante, pelo menos na mente, no início, você tem que estar claro que esse zero que está aqui, ele não é um número, ele é um vetor. Então, essa setinha aqui, na hora que você for escrever, tem que estar claro para você isso. Que esse zero daqui, ele é um vetor. Eu botei aqui em negrito, mas estou fazendo isso aqui para dizer isso. Então, existe um zero, que é um vetor lá em V, tal que U mais esse vetor zero dá o próprio U. Então, tem um elemento que a gente vai chamar de zero. Tá? Existe o vetor menos U, que é o inverso aditivo. Do mesmo jeito lá, ó, A, U mais esse vetor que eu chamei de menos U tem que dar zero. Tá? Então, esse menos U que está aqui é para designar o inverso aditivo do vetor U. É fechado para o produto escalar, vale essa distributividade, e existe o elemento, o
escalar 1 vezes o vetor u dá o próprio u. Tá? Então, esse aqui, esse 1 que está aqui, ó, isso aqui é um escalar. Tá bom? Só para ficar claro. Tudo bem, então? Então, a ideia por trás da definição é um pouco parecida com o corpo, só que agora você tem um corpo aqui, né? Definido e tudo mais. Então, tá claro aí? Eu vou apagar aqui um pouquinho, eu vou falar ainda uma coisinha aqui. Então, uma coisa aqui interessante, assim, só para agora firmar o conceito, é assim, então, quando eu tenho um espaço vetorial V, então, nota, nele precisa de um corpo F, precisa definir o que é adição, a operação, né, de adição, e eu preciso o que é também multiplicação por escalar. Então, nota, para eu definir um espaço vetorial, eu preciso informar também qual é o corpo que eu vou trabalhar, que eu estou considerando, entende? Esse espaço vetorial, ele não é uma coisa muito solta. Você precisa dizer quem é o corpo que você está trabalhando. Isso aqui é importante. Tá bom? É claro, se você estiver em RN, tradicionalmente você está com R. E se você estiver em CN, tradicionalmente o corpo é C. Tá bom? Tradicionalmente, não quer dizer que